O prefeito de Piracicaba, Elinho Zanata, realizou um balanço dos 100 primeiros dias de governo. A TV Metropolitana acompanhou os anúncios e conversou com o prefeito e outras autoridades. Acompanhe agora as entrevistas. Eu acho que assim, todo governo, quando ele faz uma apresentação de 100 dias, eu acho que qual é o objetivo? É criar um norte, é criar uma linha, né? É um sinal de como vai ser o caminhar dessa administração, para onde ela está pendendo. Então, eu acho que isso é o 100 dias. O 100 dias é uma amostra, lógico, muito parceladinha do que é o objetivo da administração. Como é que ela vai trabalhar? E a nossa administração vai trabalhar assim, política de resultado. Desenrolar os problemas da cidade, mas a gente sabe que dentro de cada problema não tem só um nó, tem muitos nós, né? E a gente tem que entender que no particular a gente decide da forma que a gente quer e no público a gente decide conforme a lei e decide o apoio, muitas vezes, de projetos de Câmara de Vereadores, que são os nossos parceiros de primeira ordem. O vereador votou, ele dá a ferramenta para a gente poder executar a política pública. E é isso que a gente espera. Então, nesses 100 dias, eu acredito que a gente está passando isso para a população. Primeiro, pedindo que tenha um objetivo, que vai chegar essa política de resultado que o Piracicaba merece, e pedindo uma coisa muito humilde, paciência. Claro que em 100 dias, Piracicaba, o tamanho que ela é, uma cidade metropolitana, não é da noite para o dia que a gente consegue fazer as mudanças. A mais complexa, que a gente entende, é a orçamentária. Por quê? Porque você está olhando um orçamento feito numa administração anterior, com uma visão anterior, como a gente disse, de plano plurianual, que a gente vai fazer os próximos, agora, 4 anos, o nosso plano plurianual para os 4 anos, então a gente está pegando o anterior, a lei de diretrizes orçamentárias anterior e a LOA do ano anterior, que aí você começa a entender os gargalos. Por quê? À medida que cada pasta começa a executar, você começa a ver questão orçamentária e questão financeira. E os recursos financeiros não batem com o orçamentário. Então, essa é a nossa preocupação. O quê? A gente precisa entender que tem uma lei de responsabilidade fiscal, tá? Que é uma lei federal, que serve para todos os municípios do país, Piracicaba não está fora, inclusive ela penaliza, junto ao TCE, inclusive criminal, se você não cumprir a lei. O que é? Você tem que fazer com que o que você arrecada, você não pode gastar mais. Então a nossa preocupação no momento é entender a questão macroeconômica do país, entender essa questão da receita. Nós estamos em abril, praticamente meio de abril, e nós temos uma receita que é no decorrer todo o ano. Ela vai executar dentro do orçamento? Então, qual a nossa preocupação? Como a gente não entendeu esse orçamento passado, não é nosso, a gente precisa olhar o que foi feito. Então, essa é a finança é uma área que a gente precisa ser muito sensível, porque senão a gente prejudica todas as demais secretarias. E por isso que nós fizemos naquela época o decreto, no início do ano, de fazer um decreto de suspender, um decreto de contingenciamento. Por quê? Porque a gente entende o seguinte, que a questão orçamentária é empenho, e a questão de recursos se arrecada nos 12 meses. E a gente não sabe o comportamento, até como acho que como cidadão está todo mundo preocupado com a questão econômica, é dólar, é taxação internacional, vai melhorar, vai piorar, e a questão macroeconômica dentro do país. Então, ou seja, a gente precisa entender que a gente, como gestor público, a gente tem que ter essa responsabilidade. Olha, eu entendo que a organização está sendo feita, né? A Elinho demonstrou isso hoje aqui, eu achei ele com muito controle, com muita sabendo aquilo que está falando, né? Então ele conhece muito de administração pública, isso é uma grande vantagem hoje da Prefeitura de Piracicaba, ter um prefeito que conhece de administração pública. Obviamente, as cidades que ele foi prefeito, como Charqueada e São Pedro, são cidades menores que Piracicaba, mas a receita do bolo é a mesma, né? O que muda é a quantidade dos ingredientes aí para fazer-se um bolo maior, mas a forma de governo é a mesma. Então, a gente percebeu que ele está numa linha de organização da casa, né? Muitas coisas foram feitas que não aparecem para a população, que são organizações internas, parte de legislação, né? A parte de licitações, criação de um conselho aí para discutir as licitações antes que ela seja colocada em pauta, né? Para trazer celeridade, inclusive, ao processo, para não ficar como, infelizmente, no governo passado, 180 dias para soltar uma licitação, né?
E aí, enquanto isso, as coisas ficam paradas, né? Então são assuntos como esse que a gente está percebendo que estão alinhados, estão encaminhados, e eu acho que a partir de agora nós vamos começar a ver resultados aí da Prefeitura de Piracicaba, e a gente está aqui para ajudar. Maravilha. Obrigado, Danilo. Obrigado, TV Metropolitana. A gente está hoje fazendo o anúncio das conquistas desse primeiro 100 dias de governo. Foram muitas coisas, você pôde assistir, pôde ver os números que a gente alcançou. Claro que nem tudo isso chega na ponta ainda para a população sentir na pele, mas é um trabalho, é um contínuo que a gente faz, um trabalho, graças a Deus, baseado numa política voltada para o resultado final, e o resultado final vai ser a satisfação de todo mundo que está na ponta, tanto o servidor público quanto a população. A gente sempre costuma dizer nas rodas internas, né? Às vezes as mudanças sangram um pouquinho, mas assim, com certeza essas feridas todas ficarão cicatrizadas e a população como um todo sentirá a melhoria em todos os âmbitos da política pública aí. Graças a Deus, são muitos resultados e a gente tem sido uma pequena parte desses resultados, né? Quem faz o caminhão andar mesmo, o trem entrar no trilho, com certeza é o servidor que está na ponta, que segue aí as nossas orientações, sofrem às vezes com algumas mudanças, mas está todo mundo trabalhando em prol de uma Piracicaba melhor.